A análise considerou os registros até o dia 15 de setembro de indivíduos que ainda não fizeram a segunda aplicação após 14 dias da data prevista. A Coronavac foi o imunizante que apresentou a maior taxa de atraso, com 32% entre os vacinados. A taxa de atraso para a AstraZeneca é de 15% e da Pfizer 1%. O Ceará é o estado com o maior percentual de vacinas atrasadas, com alguns municípios ultrapassando 70% de segundas doses não aplicadas. São Paulo registra o maior número absoluto, com mais de 1.200.000 pessoas com a segunda dose em atraso. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 5 horas, com edição de Natália Pitã. Para a Rádio Gaúcha, Leandro Stout. Notícia na hora certa, Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 4:04. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Arroz tordilho 5 quilos, 15,99. Feijão preto sabor da casa, o quilo 5,89. Farinha de trigo Marinês 5 quilos, 12,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 29 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! Seus olhos são as janelas do mundo, a luz da vida. A Joalheria e Ótica Londres cuida deles com perfeição para que essa luz não se apague. Joalheria e Ótica Londres, armações modernas que combinam com o formato do seu rosto em fibra, aço e titânio. Lentes orgânicas bifocais e multifocais, antirreflexos e anti-arranhões com tratamento de borda. Joias e relógios com classe e beleza. Joalheria e Ótica Londres. Veja a vida com bons olhos. Edifício Centro Comercial, Sala 7, em Camaquã. Você sabia que a energia elétrica ficou 68,56% mais cara em 10 anos? Chegou a hora de investir em energia solar com as placas fotovoltaicas da WEG. Com a energia solar, você reduz 95% da sua conta de luz e o investimento se paga em até 5 anos. Então entre em contato com a CIS através do telefone 5136922523 ou pelas redes sociais cis.agrícola e solar e solicite o seu orçamento. Mês Farroupilha chegou com tudo na Zé Pneus. E quem ganha é Tuccia. Pneus Goodyear Aro 14, 15 e 16 com preço à vista parcelado em 10 vezes. É de cair os butiá do bolso. E tu ainda pode garantir os melhores serviços de auto center como balanceamento, geometria, suspensão, troca de óleo, baterias e muito mais. Tu vai ficar de fora mesmo? Corre pra Zé Pneus mais próxima. Consulte medidas e modelos participantes. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Hello, I'm Teacher Janani, professora de inglês do Senac Camaquã. Você sabia que falar outro idioma pode mudar a sua vida? Venha soltar a língua no Senac Camaquã. Inglês para crianças, adolescentes, jovens e adultos, do nível básico ao avançado. No Senac você tem aulas dinâmicas e material didático importado incluso e sem taxa de matrícula, além das melhores condições e descontos especiais. Acesse senacrs.com.br/idiomas e inscreva-se já. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Já passou da hora de se conectar com o que há de melhor na internet? Então, não perde tempo e chama logo o seu Ozir. Planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade com Wi-Fi+, é só com a Ozirnet. Ligue ou chame no WhatsApp 0800 494 2030. Contrate hoje mesmo planos a partir de R$ 79,90 com até 1 GB de velocidade e Wi-Fi+ incluso. Confira as condições para a sua cidade. Ozirnet, sempre ao seu lado. A Smart Cell Eletrônicos tem agora uma grande novidade para você. Quer uma capinha personalizada com foto ou estampa preferida? A Smart Cell faz para você. As capinhas personalizadas são ótimas para você que deseja proteger seu celular e manter delicadeza e estilo. Tecnologia de ponta em alto relevo, acabamento brilhante e cores incríveis. Faça já o seu orçamento e conheça o nosso produto. Smart Cell na Olavo Moraes, em frente à Igreja Matriz.
Belroda, móveis de qualidade com o melhor preço da cidade. Se você está pensando em renovar sua casa, chegou a hora. Aqui você encontra cozinhas e dormitórios modulados com preços e condições super especiais. Garantimos a melhor negociação da cidade, em 10 vezes pelo preço à vista. Móveis, estofados, roupeiros, cozinhas, colchões e muito mais. É aqui na Belroda. Entrega, montagem, instalação é tudo por nossa conta. Pensou em móveis? Pensou Belroda. Desde 1980, trabalhando para você viver melhor. Belroda na Bento 116. Telefone 3671-2985. Neste momento, mais do que nunca, é hora de valorizarmos a nossa terra. É momento para apoiarmos a economia local. Valorizarmos a nossa cultura, a nossa arquitetura, as nossas belezas naturais, a nossa gente. Valorizarmos a nossa história e o que é daqui. Dessa maneira, também valorizamos os nossos empregos, as nossas empresas e a renda da nossa família. Adquira produtos em Camaquã. Faça a economia local girar e ajude a nossa cidade a se fortalecer novamente. Se engaje nessa ideia. Uma campanha da ASIC. O Dia das Crianças já chegou na Sulpar. Preços especiais e variedades de brinquedos para garantir a alegria da criançada. Confira! Bonecas a partir de R$18,90. Balanço infantil só R$49. Mini trator ou caçamba por R$9,90 cada. E triciclo por R$99. E para brincar ou praticar exercícios, a Sulpar tem bola de futebol ou vôlei por R$19,90. Dia das Crianças é nas lojas Sulpar. Acompanhe a Sulpar nas redes sociais. Nos últimos tempos, aprendemos a valorizar cada momento. Com amigos, com a família ou com aquela pessoa especial. E nada melhor que curtir bons momentos com quem a gente gosta no Paradouro Bartz. Cardápio à la carte com filés, peixes, massas e risotos preparados com carinho. Além de carta de vinhos em adega climatizada e aquele chopinho. Reservas ou teleentrega pelo 3671-4244. Paradouro Bartz. Tempero caseiro, sabores únicos. Já fez a vacina da Covid? Quer saber se ficou imunizado? O Laboratório Albuquerque oferece o exame de anticorpos que vai indicar se você ficou imunizado com a vacina ou teve exposição ao vírus. Teste para Covid com preço especial no mês de agosto e setembro. Agende seus exames pelo telefone 51-3671-2987 ou WhatsApp 9-8019-3175. Laboratório Albuquerque, há mais de 40 anos servindo aos camaquenses. Doar alimentos é como dar as mãos, todos ganham. Entregue sua doação de alimentos em alguma concessionária John Deere e ajude quem tem fome. Vamos dobrar todas as doações recebidas e juntos poderemos fazer mais por quem precisa. Em Camaquã, deixe sua doação no Alvorada John Deere, na Nestor de Moura Jardim, 1777, ou encontre a concessionária mais próxima em deere.com.br. Você sabia que os serviços de teleentrega das farmácias associadas Rede LVD é um dos mais completos que tem? Seja dia ou noite, com sol ou chuva, os motoboys estão sempre preparados para lhe dar o melhor atendimento. Eles levam as maquininhas do cartão de crédito e débito até você. Agora você pode pedir a sua teleentrega pelo WhatsApp ou pelos telefones. Consulte fones de uma de nossas 10 filiais em nosso site. Farmácias Associadas, redelvd.com.br. Agora na Acústica você acompanha as principais notícias do dia. Redação Acústica, a informação na medida certa. Agora 4 horas e 12 minutos, neste momento 20 graus é a temperatura em Camaquã. Estamos ao vivo dos estúdios da Rádio Acústica FM com Redação Acústica. Imagens ao vivo do nosso programa estão sendo transmitidas a partir de agora pelo Facebook e YouTube da Acústica. Programa desta quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021. A partir de agora você acompanha as manchetes importantes desta quarta-feira.
A Justiça condenou o executor da modelo Nicole Brito Castilho da Silva a uma pena de 18 anos e 6 meses em regime inicial fechado pelos crimes de homicídio triplamente qualificado e destruição de cadáver. O corpo da vítima, então com 20 anos, nunca foi encontrado. Para o promotor de justiça Marcelo Raskin Bertucci, que atuou no plenário, a jovem foi assassinada por vingança, mediante dissimulação e com emprego de tortura. Os envolvidos no crime estavam convencidos de que ela havia delatado a rivais o endereço onde estava o integrante de uma facção criminosa. A modelo foi torturada e morta em junho de 2017 em Cachoeirinha. Imagens de uma câmera de monitoramento registraram o momento em que Nicole saiu de casa, no bairro Vale do Sol, e entrou em um Peugeot 208, não sendo mais vista. Queimado, o corpo teria sido jogado depois nas águas do Guaíba. 5 motoristas de aplicativo são investigados por fazerem justiça própria contra 2 adolescentes na região metropolitana de Porto Alegre. Ao amanhecer desta quarta-feira, a Polícia Civil deflagrou a Operação Sobrevivência, após 5 meses de investigações. A equipe do titular da DP de Eldorado do Sul, delegado Guilherme Dil, cumpriu 4 mandados judiciais de prisão preventiva e outros 4 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre, Gravataí e também em Viamão. 2 condutores foram capturados e outros 2 permanecem foragidos. Os agentes da Delegacia de Polícia de Eldorado do Sul apuraram que os 4 motoristas de aplicativo pretendiam fazer justiça com as próprias mãos e foram responsáveis pela execução de um adolescente e pela tentativa de homicídio de outro. Já um 5º profissional foi indicado por tortura. Todos trabalhavam em aplicativos na região metropolitana da capital. O Brasil criou 372.265 pontes de trabalho com carteira assinada em agosto, de acordo com dados divulgados nesta quarta-feira pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. Para o conjunto do território nacional, o salário médio de contratação ficou em R$ 1.792, valor que equivale a uma redução real abaixo da inflação de R$ 25,78. A queda é verificada em todos os setores de atividade da economia nacional. Em mais um capítulo das divergências políticas entre governadores e Planalto, 20 dos 27 gestores estaduais defendem a retomada da reforma tributária e sustentam que os aumentos de combustíveis não estão relacionados ao ICMS. O grupo reafirma nota pública distribuída recentemente que destaca a alta de 40% dos combustíveis nos últimos 12 meses, enquanto o ICMS não teve qualquer aumento no período. A reação vem em resposta a declarações do presidente Jair Bolsonaro e do presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre as razões da escalada dos preços dos combustíveis. A gasolina, por exemplo, já rompeu o valor de R$ 7,00 em alguns estados brasileiros. Ontem, Bolsonaro fez um apelo em agenda em Alagoas, reduto eleitoral de Lira, para que o Congresso aprove um projeto de lei para fixar o ICMS para a comercialização de combustíveis. A Delegacia de Polícia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas Adraco de Viamão apreendeu quase 2 quilos de crack, já fracionados em 17 porções grandes no bairro Santo Onofre. A droga foi avaliada em aproximadamente R$ 16 mil e renderia mais de 1.600 pedras para a venda e o consumo. A operação contra membros de organizações criminosas envolvidas com o tráfico de drogas na cidade foi comandada pelo delegado Eduardo Lindenberger, de Amaral. Um traficante de 37 anos foi preso pelos agentes na ação, iniciada ainda na tarde de terça-feira. O local onde o criminoso foi detido era usado para armazenar e distribuir drogas. Em outra ação da Draco de Viamão, um traficante de 22 anos foi flagrado com mais de 200 porções de cocaína, crack e maconha, isso no bairro Santa Isabel. Um adolescente de 17 anos também foi apreendido pelos policiais civis.
O YouTube anunciou nesta quarta-feira o endurecimento de sua política contra conteúdos anti-vacina e disse que suas medidas não vão se limitar a vídeos de desinformação sobre os imunizantes contra a Covid-19. De acordo com o YouTube, a medida inclui conteúdos segundo os quais as vacinas aprovadas causam autismo, câncer ou infertilidade, ou que podem deixar marcas em quem for inoculado. Vídeos enganosos ou mentirosos sobre vacinas mais antigas, como a contra a rubéola e contra a hepatite B, também poderão ser removidos do site. A plataforma lembrou que já tomou medidas contra a desinformação em relação aos imunizantes anti-Covid-19 e relatou ter apagado em um ano mais de 130 vídeos que violavam suas normas. Mais de 1 em cada 10 brasileiros está com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso, e o índice é 3 vezes maior entre aqueles que foram imunizados com a Coronavac. Os dados foram apresentados nesta terça-feira, quando foi divulgado o primeiro boletim Vigivac, projeto da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, que visa acompanhar a efetividade das vacinas utilizadas pelo Programa Nacional de Imunizações. Segundo dados da Fundação, a taxa de atraso da segunda dose para quem se imunizou com a vacina da AstraZeneca é de 15%, da Coronavac é de 32% e da Pfizer 1%. O boletim, contudo, ressalta que a vacinação com Pfizer é mais recente e, em comparação com as demais, existem ainda poucos casos possíveis de atraso de segunda dose. O levantamento, que considera 11% de atraso, diz respeito a dados disponíveis até 15 de setembro. Para as análises, foram considerados apenas os indivíduos que tomaram a primeira dose e que ainda não tomaram a segunda. A situação de atraso vacinal diz respeito a quem não tomou o reforço após 14 dias da data prevista. O Ministério da Saúde oficializou por meio de uma nota técnica a orientação pelo fim do intervalo de 14 dias entre as aplicações da vacina contra a gripe e contra a Covid-19. A medida já havia sido adiantada pelo ministro substituto Rodrigo Cruz, mas precisava de publicação para passar a valer. A nova recomendação foi debatida em reunião com a Câmara Técnica em Imunização da Covid-19, CETAI, e baseada em estudos e dados apresentados na ocasião. O principal objetivo da mudança é otimizar as imunizações contra as duas doenças. Segundo a nota, o estabelecimento de intervalo mínimo entre as vacinas gera dificuldades operacionais com a necessidade de múltiplas idas aos serviços de saúde e a perda de oportunidade de vacinação. Já o empresário Luciano Hang confirmou à Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid no Senado nesta quarta-feira que sua mãe, Regina Hang, usou remédios do kit Covid, como hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, quando detectou a Covid-19 em dezembro do ano passado. Ele disse que sua mãe tinha diversas comorbidades, como problemas cardíacos e diabetes, e teve assistência médica. Regina Hang deu entrada em um hospital no dia 1º de janeiro em São Paulo. Ela morreu em 3 de fevereiro. Médicos que denunciam irregularidades na operadora de saúde Prevent Senior afirmam que a declaração de óbito de Regina Hang foi fraudada. Segundo os ex-funcionários da rede, o documento que atesta a morte omitiu o real motivo do falecimento, que seria por Covid-19. A empresa nega irregularidades. Já o Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, autorizou que o presidente Jair Bolsonaro e o Partido dos Trabalhadores, o PT, tenham acesso às provas obtidas a partir do compartilhamento do inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Os documentos foram incluídos nos autos das ações de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão no dia 16 de setembro, mais de um mês depois de terem sido solicitados por Salomão à Suprema Corte. O despacho foi assinado pelo ministro Salomão nesta terça-feira, como parte da etapa de conclusão das ações para que sejam levadas a julgamento no Tribunal Superior Eleitoral. A decisão de Salomão não permitirá que o presidente Jair Bolsonaro, alvo do inquérito das fake news no STF, tenha acesso à íntegra das provas. 4h22, aí está o resumo das principais manchetes desta tarde.
As principais informações, entrevistas e entretenimento nas suas tardes. Redação Acústica, de segunda a sexta, às 16h. 4h22, 20 graus é a temperatura, tempo nublado aqui na região centro-sul do estado. Seguimos com Redação Acústica, um programa para Super São José, o super da nossa gente. Belmóveis, móveis e decorações. Siga fp0.arquitetura no Instagram e confira as novidades da arquiteta Priscila Miller Lerias. Fisioterapia em Camaquã, é na Fisio Camaquã. Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Restaurante Tempero Brasil, o sabor do Brasil no seu almoço. E Bartz Móveis, planejados, sua vida, nossa inspiração. 4h23, lembrando que nós estamos ao vivo, em vídeo neste momento, tanto pelo Facebook quanto YouTube da Acústica, pelo Rádio FM 97,7, pela Alexa e também pelos nossos aplicativos. Você vai acompanhando toda a nossa programação. Daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial, a gente vai trazer detalhes para você a respeito da morte de adolescentes, onde a polícia confirmou o envolvimento de motoristas de aplicativo. Então daqui a pouquinho todos os detalhes para você. Ainda no programa de hoje vamos estar trazendo a previsão do tempo e também vamos estar falando a respeito da dupla Grenal, alguns dos assuntos que você vai acompanhar na edição de hoje do Redação Acústica. Redação Acústica, de segunda a sexta, às 16h. Acústica e a hora certa. 4h24. Preview Primavera-Verão na Casual Mix. Muitas novidades chegando. Aqui você encontra as principais tendências da moda. Trabalhamos com roupas e calçados adultos e infantil. Aqui você veste toda a sua família. Curta nossa página no Facebook e Instagram e fique por dentro das principais novidades. Estamos esperando por você. Casual Mix, bem no centro da cidade, ao lado das Óticas Carol. Se você já pensava em óculos quando pensava nas Óticas Carol, prepare-se! Chegou a OC, a marca exclusiva de óculos das Óticas Carol, desenhados na Itália, feitos no Brasil e para brasileiros. E o primeiro lançamento não podia ser mais especial, uma collab exclusiva com a Bruna Marquezine, que ajudou a criar e desenvolver todos os modelos. Tudo isso por apenas R$10 de R$ 35,90 ou R$ 359 à vista. Visite a loja próxima e peça para conhecer os óculos da OC mais Bruna Marquezine. Olá, amigos ouvintes, eu sou Miguel Pires e veio divulgar a Chafariz, que é lugar de cliente feliz. Grande feirão de tintas para festejar o início da primavera. Deixe sua casa mais colorida e feliz com toda a linha de tintas, em 12 vezes pelo preço à vista nos cartões de crédito. Isso mesmo, 12 vezes no preço à vista, sem nada de juros. Tá esperando o quê? Pensou em construir, reformar ou pintar? A Chafariz com certeza é o melhor lugar. Televendas e WhatsApp 3671-7777. Tá barato pra caramba. Cuide do seu coração. Prevenção de doenças crônicas, tratamento de arritmias, hipertensão, angina ou infarto é fundamental. A doutora Mônica Souza Lemos é cardiologista e está atuando em Camaquã para melhor cuidar do seu coração. Agende já a sua consulta ou check-up. Atendimento em diversos convênios, incluindo IP, Cindy Lojas, Grupo Mediari e outros. Rua Luísa Maranhense 614, sala 301. Fone 51-3671-1400 ou WhatsApp 995-152-151. Seu projeto merece um olhar diferenciado. Por isso, não erre na hora de contratar. Busque um arquiteto. Arquitetura residencial, industrial, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional. Siga no Instagram, fp0.arquitetura. Projetos personalizados com inovação e sofisticação. Arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp 51-98501-2568. Direto da redação. As informações que são destaque na última hora. Olá, boa tarde. 16h26, 19 graus é a temperatura aqui em Camaquã. Vamos aos destaques de acústicafm.com.br.
O Ministério da Saúde recomendou a suspensão do intervalo entre as aplicações das vacinas contra a Covid-19 e contra o vírus influenza causador da gripe. A informação foi confirmada pelo titular da pasta, Marcelo Queiroga, em rede social. O ministro não informou quando a nova recomendação vai começar a valer. A decisão foi tomada após reunião da Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização, que recomendou ao Ministério da Saúde o fim do prazo mínimo para aplicação entre as vacinas, com o objetivo de aumentar a vacinação contra as duas doenças. E 2 motoristas de aplicativo foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira, suspeitos de tortura e assassinato de um adolescente. Outros 2 condutores estão sendo procurados. A investigação de 5 meses apurou que 4 motoristas de aplicativos fizeram justiça com as próprias mãos e são responsáveis pela morte de um adolescente e pela tentativa de homicídio de outro em Eldorado do Sul. Esses e outros destaques você confere em nosso portal de notícias, acusticafm.com.br. Da redação de jornalismo, Camila Matos. Direto da redação. Mais informações em acusticafm.com.br. Carinho embrulhado pra presente, no Boticário é certo, sempre tem. Afeto num pacote diferente, pra agradar a quem você quer bem. Caixinhas de emoção e de amizade, estojos de vontade de abraçar. Pacotes de pura felicidade, pensou presente, Boticário é o lugar. Boticário. Seu lar merece o melhor com requinte e qualidade para você viver com mais conforto e bem-estar. Pensando nisso, a Belmóveis tem uma loja bem decorada com uma grande variedade de sala de jantar e poltronas de todos os estilos. Os estofados são os mais diversos modelos que você imagina, sem falar nas decorações, almofadas e luminárias. Tudo para transformar a sua casa em um lar docilar. Ambientes planejados é na Belmóveis. Cozinhas, dormitórios e salas para quem quer viver com estilo e sofisticação. Belmóveis, móveis e decorações. Bento Gonçalves, 116. Fone 3671-4691. Você acorda feliz e já sabe como é. Todo dia é dia de comprar no São José. Pague menos, leve mais, seja um cara inteligente. Vem pro Super São José, o super da nossa gente. Tem o açougue, a fruteira e também a padaria. É o Super São José, preço baixo todo dia. Vem de carro, de carona ou quem sabe vem a pé. Todo dia é dia de comprar no Super São José. Super São José, o super da nossa gente. Camaquã e Cerro Grande do Sul. Novidade Pata Negra Empório Gourmet. Agora é possível comprar seus vinhos online. patanegraempóriogourmet.com.br. São diversas opções de vinhos e espumantes para degustar com seus amigos, nos seus momentos de lazer e também para presentear quem você gosta. Visite nosso site patanegraempório.com.br. Compre a sua bebida sem sair de casa. Pata Negra Empório Gourmet. Aproveite as novidades do aplicativo Cão e Companhia. Baixe o app e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja e nos serviços para trocar em até 6 meses. E tudo que você comprar gera descontos para futuras compras. Faça seu cadastro e gerencie os serviços realizados na Cão e Companhia. É a sua clínica preferida, agora na palma da sua mão. Restaurante Tempero Brasil informa que está aberto com o tradicional buffet com delicioso cardápio. E agora com flexibilização para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. No restaurante, o uso de máscara individual e luvas descartáveis é obrigatório. Restaurante Tempero Brasil, agora com liberação de eventos. Mais informações no 5136921017. Acompanhe diariamente o cardápio do Restaurante Tempero Brasil no Facebook. Restaurante Tempero Brasil, Avenida Olavo Moraes, 643. Telefone 5136921017. Redação Acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente.
Agora são 4h32. Uma ótima tarde para você, ouvinte da Rádio Acústica FM. Seguimos com as muitas informações do Redação Acústica. Mandando um abraço aí para quem nos acompanha pelo facebook.com/acústicafm. Daqui a pouquinho a gente traz aí as participações dos ouvintes nesta tarde. Nós seguimos no oferecimento de Belmóveis, móveis e decorações com estilo e sofisticação que você merece. A maior variedade de estofados e poltronas da cidade. Preços e condições super especiais é na Belmóveis, na Bento 111 em Camaquã. De imediato nós vamos para Porto Alegre. Motoristas de aplicativo são presos por suspeita de matar adolescente em Eldorado do Sul. A polícia aponta que os condutores buscavam vingar colega assaltado em fevereiro deste ano. O repórter Ayrton Lemos traz as informações direto da capital. 2 motoristas de aplicativo foram presos pela Polícia Civil nesta quarta-feira, suspeitos de tortura e assassinato de um adolescente. Outros 2 condutores estão sendo procurados. A investigação de 5 meses apurou que 4 motoristas de aplicativos fizeram justiça com as próprias mãos e são responsáveis pela morte de um adolescente e pela tentativa de homicídio de outro em Eldorado do Sul. O delegado responsável pela investigação, Guilherme Dil, explica o caso. O fato ocorreu, a gente pode revelar algumas coisas que já são de conhecimento público, né? Como o fato ocorreu em fevereiro desse ano. Previamente ao fato, houve um conflito entre os indivíduos, nos quais os adolescentes acabaram chamando um dos motoristas e acabaram tendo um problema entre eles lá, um conflito. Nesse momento, o indivíduo chamou alguns amigos e colegas, motoristas de aplicativo, para vingar esse fato, né? Acabou ocorrendo, então, esses homicídios, um tentado e um consumado. Segundo a polícia, eles abordaram os 2 adolescentes e torturaram a dupla por cerca de 2 horas. No ato, os indivíduos sequestraram os adolescentes e desferiram diversos socos, tapas e chutes, e levaram os 2 até Eldorado do Sul, numa região rural. No local, colocaram deitados de bruços, lado a lado, em meio a uma área de matagal. Enquanto 2 indivíduos faziam a segurança na via pública para avisar caso vissem alguma viatura policial, outros 2 indivíduos permaneceram com as vítimas no mato. Então atiraram com uma arma calibre 32 na nuca de cada um. O primeiro a sofrer o disparo morreu e o segundo sobreviveu. Ele fingiu estar desacordado até os indivíduos saírem do local. Com a saída do grupo, o sobrevivente foi até a estrada e pediu ajuda, sendo levado até o Hospital de Pronto-Socorro de Porto Alegre para atendimento médico. Durante todo o dia do fato, a equipe policial necessitou de auxílio do Corpo de Bombeiros e de cães farejadores para encontrar o corpo do adolescente morto, após quase 8 horas de buscas. Depois de diversos depoimentos, principalmente da vítima sobrevivente e também de imagens de câmeras de estabelecimentos comerciais, além de identificações e rotas de trajetos fornecidas pelas empresas de aplicativos, foi possível identificar e prender 2 indivíduos diretamente ligados com o sequestro, tortura e o homicídio. Com as provas obtidas, o delegado recebeu autorização judicial e nesta manhã cumpriu 4 mandados de prisão e mais 4 de buscas em Porto Alegre e Gravataí, onde foram presos os 2 motoristas de aplicativo. Os outros 2 seguem foragidos. De Porto Alegre para a Acústica FM, Ayrton Lemos. Bom, enquanto isso, o governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, reagiu nesta quarta-feira às declarações do presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP, com relação à cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, considerada pelo governo federal como o principal responsável pelo alto preço do combustível no país. Dória negou que o preço seja responsabilidade do ICMS e sugeriu que Lira indique à Petrobras o porquê dos aumentos constantes do combustível. Na terça-feira, enquanto acompanhava o presidente Jair Bolsonaro em agenda em Alagoas, o presidente da Câmara mostrou o alinhamento com o discurso do Palácio do Planalto ao culpar os governadores pelo acréscimo do preço do insumo. Além de pedir maior sensibilidade de dirigentes estaduais com relação ao tema, Lira declarou que os governadores têm de dar sua cota de sacrifício.
O secretário da Fazenda e Planejamento de Estado, Henrique Meirelles, falou na mesma linha do governador de São Paulo e disse que o ICMS não tem mudado ao longo dos anos e que tem acompanhado o preço da gasolina e do óleo diesel fixado pela Petrobras. Meirelles também criticou a proposta de fixar o preço do ICMS que foi enviada para o Congresso. Segundo o secretário, a proposição tem várias falhas e não combate o problema principal, que é a flutuação de preços da estatal. Para o secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo, o projeto apenas diminuiria a arrecadação dos governos dos estados, o que impacta diretamente nos investimentos para as áreas de saúde, educação e segurança, segundo ele. Ainda segundo Meirelles, uma possível solução para frear a subida no preço dos combustíveis seria a diminuição da margem de lucro dos acionistas da Petrobras. 4h37, FP0.Arquitetura, projetos residenciais, industriais, de interiores e paisagismo, com quem já conquistou o primeiro lugar em concurso internacional, arquiteta Priscila Miller Lerias. WhatsApp é o 51-98501-2568. Agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo, saber o que nos aguarda a quinta, a sexta e também o final de semana aqui na metade sul do estado. Por causa da formação de uma área de baixa pressão, a quinta-feira é marcada pelo céu carregado no Rio Grande do Sul. Volta a chover forte no interior do estado e a previsão é de chuva forte até o final da semana. A expectativa é que chova de 80 a 90 milímetros em muitos municípios do interior do estado. A temperatura nesta quinta-feira ainda fica em torno dos 27 graus, mas a sexta-feira vai ser um dia chuvoso e, por causa do mau tempo, a máxima não vai passar dos 23 graus. Sábado ainda tem previsão de chuva com máxima de 23 graus. No domingo a chuva diminui bastante, mas a temperatura permanece mais baixa por causa da mudança também na direção dos ventos e a máxima prevista para o domingo é de 20 graus. Para a semana que vem a expectativa é de tempo mais firme em grande parte do interior do Rio Grande do Sul. Desenre Brant da Climatempo para Acústica FM. 4h39. Os salários dos servidores do Poder Executivo Gaúcho referentes à folha de setembro serão depositados nesta quinta-feira. O Tesouro do Estado depositará o valor integral para cada um dos cerca de 332 mil vínculos, o que corresponde a 100% da folha de pagamento. O pagamento em dia da folha do Executivo até dezembro foi confirmado pelo governador Eduardo Leite no início de julho, como resultado de medidas de gestão adotadas pelo governo desde o início de 2019, segundo ele. Uma série de reformas, contenção de gastos e modernização da Receita teriam contribuído para uma melhor gestão do fluxo de caixa. Como a folha do Executivo já vinha sendo paga de forma regular desde novembro do ano passado, este é o 11º mês consecutivo em que a folha é paga sem atrasos ou parcelamentos. Também está confirmado para a quinta-feira o pagamento da 9ª parcela do 13º salário relativo ao ano de 2020, no valor aproximado de 117 milhões de reais. Baixe o aplicativo da Cão e Companhia e garanta bônus para trocar por serviços de banho e tosa. E você terá cashback na loja para trocar em até 6 meses. Cão e Companhia na Avenida Antônio Duro 978, em Camaquã. O assunto agora é porque foi aprovado o projeto que torna o CPF o único número de identificação geral no país. O Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei do deputado Felipe Rigoni, do PSB do Espírito Santo, que estabelece o CPF como o único número de identificação geral em todo o país. O CPF deverá constar nos cadastros e documentos de órgãos públicos, do Registro Civil de Pessoas Naturais ou em documentos de identificação emitidos pelos conselhos profissionais. Assim, a partir da vigência da futura lei, o CPF será usado como número em certidões de nascimento, casamento e óbito, como identificação perante o INSS, na carteira de trabalho e na carteira de motorista, entre outros. A proposta também prevê mudanças nas leis que criam o Registro de Identidade Civil e o Documento Nacional de Identidade. Esses documentos também passarão a usar o CPF como número de identificação. Se a pessoa não tiver um CPF ao solicitar a carteira de identidade, o órgão emissor deverá realizar sua inscrição. Para o relator, Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, a aprovação da proposta traz benefícios ao cidadão. Isto é, um número único capaz de interligar todas as dimensões do relacionamento do indivíduo, cidadão ou não,
com o Estado e com todas as suas manifestações. Irá contribuir para a massificação de uma política pública que é o e-CPF, onde o cidadão já se identifica por versão eletrônica do CPF no padrão da infraestrutura de chaves pública brasileira. A vigência prevista é de 12 meses a partir da publicação da lei para que os órgãos e entidades realizem a adequação dos sistemas e dos procedimentos de atendimento aos cidadãos para a adoção do CPF como número de identificação. Já o prazo para que órgãos e entidades façam as mudanças nos sistemas e bases de dados e passem a trocar informações entre si a partir do CPF será de 24 meses. Como teve 2 emendas aprovadas, o projeto retorna para a Câmara. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. 4h42 e na primeira sessão com a presença de público nas galerias da Assembleia Legislativa Gaúcha, desde o começo da pandemia de Covid-19, os deputados estaduais aprovaram ontem a regulamentação dos bombeiros voluntários do Rio Grande do Sul. Os bombeiros ocuparam grande parte dos assentos disponíveis no plenário, de onde assistiram a matéria ser aprovada por unanimidade, com o voto de 52 parlamentares. Para viabilizar a volta do público, a mesa diretora adotou alguns cuidados, como a exigência do uso de máscara e um espaço vago entre 2 assentos. O projeto tramitava na Assembleia desde março de 2017, quando Elton Weber, do PSB, protocolou a proposta. Entretanto, ontem o projeto sofreu modificações no plenário. Um substitutivo aglutinou alterações propostas pelo governo do estado e outras 5 emendas apresentadas nas comissões legislativas. Isso garantiu a aprovação da regulamentação. Pelo texto final, os bombeiros voluntários poderão trabalhar nos municípios, depois de firmarem termos de cooperação com as prefeituras. Será competência dos municípios a criação, regulamentação, organização e fiscalização dos serviços civis auxiliares de combate ao fogo, buscas, salvamentos e atividades de defesa, seguindo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, contida na Norma Brasileira de Regulamentação. Também fica autorizado que os municípios usem a linha telefônica de emergência 193. A proposição estabelece ainda o limite de um corpo de bombeiros voluntário por município, exceto os já existentes. E prevê que nos casos em que houver os 2 serviços, militar e voluntário, o comando da operação será do Corpo de Bombeiros Militar. O projeto veda ainda a criação de unidades voluntárias onde houver o Corpo de Bombeiros Militar até a promulgação da lei. Todos os serviços seguirão sendo prestados gratuitamente pelas corporações, que custeiam suas despesas com recursos oriundos da contrapartida de prefeituras, doações de empresas e ações de arrecadação junto à comunidade. Em 2020, os mais de 1.500 bombeiros voluntários gaúchos na ativa atenderam 28.414 chamados, com presença em 64 municípios. Há cidades que dispõem apenas dos bombeiros voluntários aqui no Rio Grande do Sul. 4h45. Peça seus produtos preferidos pelo WhatsApp do Boticário de Camaquã, 51985757229. Rapidinho o pedido chega até você. Anote aí, 51985757229 é o WhatsApp do Boticário de Camaquã. Agora nós vamos novamente para Porto Alegre. Após aumento do diesel, o Sindicato das Transportadoras do Rio Grande do Sul afirma que caso o reajuste não seja repassado, empresas do ramo podem quebrar. A reportagem da Acústica ouviu um economista sobre os impactos no bolso do consumidor e na logística dos caminhoneiros. A repórter Nádia Martins traz as informações. O reajuste de 8,9% já está em vigor nas refinarias da Petrobras nesta quarta-feira. O diretor do Sindicato das Transportadoras do Rio Grande do Sul, Mário Sérgio Gabardo, é contra a greve. Mas Gabardo ressalta que caso o reajuste não seja repassado ao consumidor, as empresas do ramo podem quebrar. Talvez nós vamos ter que conversar com os embarcadores. Os nossos reajustes eles vão ser pelo valor do diesel. Então nós vamos combinar hoje que o nosso frete ele está atrelado ao valor do combustível, não ao valor combinado. Digamos assim, quando aumenta o combustível, vai aumentar tudo. E isso, o embarcador tem que passar para o consumidor. Não resta outra alternativa porque as empresas vão quebrar. Se elas contrataram e não vai ter reajuste, com esses reajustes de pneu, diesel
de alimentos, tudo, é um impacto muito grande na logística, na inflação e no nosso dia a dia. Nós vamos sentir muito que não vamos mais poder andar de carro, não podemos mais viajar se não forem passados esses valores. Os transportadores vão parar se não tem aumento disso. Não é que a gente quer isso, mas já se fala, eu tenho agora também, por exemplo, assim, que até os que transportam combustível querem parar. Então você imagina o problema que nós temos vindo pela frente, né? Além desses aumentos, desses reajustes e tal, né? Nós temos setores que não têm mais condições de poder rodar. E aqui no Rio Grande do Sul, tem data já para essa reunião, para fazer ou não a greve? Não. A gente é totalmente contra qualquer tipo de greve. Eu acho que nós temos que pensar que nós estamos vivendo o ano 2021. Hoje nós temos que sentar. Agora, nós temos que ser reais. Os custos eles estão batendo, né? Ou nós repassamos esses custos, ou então nós vamos quebrar. A empresa parada, ela não quebra. Agora, trabalhando, ela quebra. Nós temos que pensar bem como nós vamos conversar isso. Nós temos que tomar atitudes dentro das empresas, do caminhão rodar máximo 80 por hora, do motorista tentar de todas as formas economizar. Nós temos que economizar na compra do caminhão, do pneu, na logística do caminhão não rodar nada vazio e tal. Então são diálogos que nós, por exemplo, o CETSEG, nós temos toda semana uma reunião, e é onde nós discutimos cada um como nós podemos sentir menor esse impacto. Para o economista Gustavo de Moraes, além de trazer dificuldades para o setor de transportes, o reajuste acelera ainda mais a inflação. É sim um reajuste bastante expressivo, transportam-se todas as mercadorias e todos os passageiros da economia brasileira com base no diesel, que vai acabar impactando em todas as cadeias de preços. A gente tem um cenário no qual provavelmente o reajuste do diesel não só estabelece dificuldades para o setor de transportes, mas também que traz a perspectiva de aceleração dos repasses de preços para o consumidor. Tem certos preços na economia que eles são referências para toda a população. É o preço do gás de cozinha, é o preço do transporte público, é o preço também do diesel, o preço de energia. O preço do diesel, ele aumentando nessa intensidade, ele cria, uma tensão entre os produtores, entre os comerciantes e, portanto, traz uma perspectiva de repasse maior para a população. Então, além de ser um reajuste importante, ele também é um reajuste simbólico. Ele vai contaminar as expectativas, ele vai contaminar a percepção dos consumidores, o que traz aqui uma perspectiva de aceleração, mais uma notícia ruim para a inflação e uma perspectiva de aceleração da inflação que já se encontra em níveis bastante elevados e provavelmente assim o permanecerá por todo o 2022 acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O Conselho Nacional do Transporte informou que no dia 16 de outubro vai realizar uma reunião para definir os parâmetros da manifestação contra os 8,9% no valor do diesel. Caso seja confirmada, essa vai ser a terceira tentativa e a segunda manifestação efetiva dos caminhoneiros em 2021. De Porto Alegre para a Acústica FM, Nádia Martins. Bom, agora faltam 10 minutos para 5 horas da tarde. A reunião do governo do estado na tarde desta quarta-feira vai liberar a presença de torcedores com até 30% de ocupação em cada setor dos estádios do Rio Grande do Sul. Com isso, haverá a possibilidade de receber mais torcedores dos que os 2.500 inicialmente previstos. O primeiro jogo da Série A do Brasileirão aqui no estado será no domingo, quando o Grêmio recebe o Sport na Arena. A volta da torcida do Inter no Beira-Rio ainda depende da organização da tabela do Brasileirão pela CBF, mas a tendência é de que seja no dia 21 contra o Bragantino. Segundo fontes que participaram das discussões, é preciso haver espaço de 1 metro entre cada grupo de 3 pessoas. Só há liberação para o público em setores com cadeiras. De acordo com a orientação do governo, haverá necessidade de monitores para fiscalizar o cumprimento dos protocolos de distanciamento, que incluem o uso de máscara. Portanto, essa decisão saiu agora há pouco, uma reunião do governo do estado na tarde de hoje, liberando a presença de torcedores com até 30% de ocupação em cada setor dos estádios do Rio Grande do Sul. Como eu disse anteriormente, com isso haverá a possibilidade de receber mais torcedores do que os 2.500 inicialmente previstos.
4h51. O restaurante Tempero Brasil informa que está aberto para liberação de eventos, seguindo todos os protocolos de saúde. Mais informações pelo 51-3692-1017. Restaurante Tempero Brasil, na Avenida Olavo Moraes 643, no centro de Camaquã. O assunto agora, ele é polêmico, diz respeito à CPI dos medicamentos, que entrega relatório preliminar ao Ministério Público. O relatório preliminar da Comissão Parlamentar de Inquérito da Assembleia foi entregue ao Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Lemos Dornelles. A CPI investiga os aumentos nos preços de medicamentos e insumos usados no combate à pandemia da Covid-19. O presidente da CPI ressalta que o documento comprova que as empresas cobraram, em alguns casos, mais de 1000% a mais em alguns medicamentos. O deputado estadual Thiago Duarte do DEM pede punição civil e criminal para os envolvidos. Só dessa forma nós vamos poder proteger a população gaúcha desses preços abusivos, dessa formação de cartel, dessa desumanidade que foi cometida, desse crime contra o consumidor, desse crime contra a saúde pública que realmente acabou ensejando aí o mau atendimento, o atendimento não tão adequado de milhares de gaúchos e certamente contribuiu para a morte de muitos deles. O vice-presidente da CPI, o deputado Clair Kuhn, do MDB, acrescenta que o objetivo da comissão é impedir que esse tipo de abuso ocorra novamente no Estado. Nós vamos ter que criar um gatilho aqui na Assembleia Legislativa e vamos apresentar para que o Estado do Rio Grande do Sul não permita que as empresas não vendam mais em época de pandemia aos distribuidores, sim somente diretamente aos hospitais. Logicamente, é uma lei federal que vai reger isso, por isso nós estamos em Brasília, conversando com o Ministério da Saúde e também com o ministro Queiroga, né? E, logicamente, a nossa ação aqui da Assembleia, com certeza vai ter apoio dos demais deputados, ela vai refletir sobre a bancada gaúcha que nos representa lá em Brasília. O relatório final da CPI, que investiga os aumentos nos preços de medicamentos e insumos usados no combate à pandemia da Covid-19, vai ser apresentado na próxima segunda-feira, dia 4, Agência Rádio Web. De Porto Alegre, Christian Costa. Muito bem, vamos lá para Brasília. Olha, a CPI da pandemia recebe nesta quarta-feira o empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Avan, após a comissão identificar ligações dele com o caso envolvendo a operadora Prevent Senior. Conhecido por ser apoiador do presidente Jair Bolsonaro, Hang deve ser confrontado por seu apoio a medidas ineficazes contra a Covid-19, assim como pela divulgação de informações falsas sobre a doença e um suposto apoio financeiro a blogueiros bolsonaristas investigados pelo Supremo. Apesar da gama de assuntos, o depoimento de Luciano Hang começou conturbado no Senado. Uma possível ofensa do advogado do empresário ao senador Rogério Carvalho do PT chegou a causar uma suspensão temporária da sessão que já tinha registrado discussões anteriormente. Vamos acompanhar o que Luciano Hang está falando agora em depoimento à CPI da pandemia. Desculpe eu lhe perguntar sobre me responder. Se você mais ou menos por 22 mil, né, vai dar 4,5. 4,5. Né? Eu peço para colocar o vídeo, por favor, o vídeo para a gente assistir. Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu já mostrei para você a sede daquela empresa chamada Hempcare, que recebeu 48,7 milhões antecipado, no início sem nota fiscal, e que até hoje não entregou os 300 respiradores para o povo nordestino. Ela fica num prédio residencial em São Paulo, nem sede comercial tem. Agora eu vou mostrar para vocês a sede do Consórcio Nordeste aqui em Brasília. Você sabia que com seu dinheiro o Consórcio Nordeste mantém uma sede por quase 2,5 milhões de reais durante o contrato de 5 anos, ou seja, 40 mil reais do seu dinheiro por mês. Para fazer o quê? O custo anual desse Consórcio Nordeste, que vocês sabem, é uma reunião de estados alinhados ideologicamente, são 9 governos, custa, para você ter uma noção, o valor de 10 milhões de reais por ano. Essas denúncias todas que nós fizemos durante a CPI, que tentamos trazer Carlos Gabas, não deixaram a gente trazer,
e outros personagens que participaram aí desse suposto esquema milionário, como a dona da empresa Hempcare, como também o Bruno Dauster, que é o chefe da Casa Civil, que caiu por causa do escândalo. O salário do Carlos Gabas, da diretoria, é de torno de R$19 mil. Assessores, R$17 mil. Gerente, R$15 mil. Mas isso não parou, não. 1,3 milhão de reais é gasto com serviço jurídico. De quê? A transparência é muito difícil com relação a essas informações do seu dinheiro, que essa CPI não quer analisar. A comunicação social para a mídia, essa coisa toda, é 1,3 milhão de reais. E as transferências para entidades privadas, isso chamou também muito a atenção. 2,5 milhões de reais. Senador Randolfo, se puder parar esse vídeo, depois eu vou disponibilizar para a CPI, por causa da questão do tempo apenas, que eu vou passar uma parte do meu tempo para o senador Jorginho. Senador, eu agradeço. Eu fui informado que ainda não está tendo votação, então ainda dá tempo de Vossa Excelência... Perfeito. Ótimo. Esse vídeo depois eu vou disponibilizar na CPI, nas redes sociais, para quem quiser assistir, que tem outros dados interessantes. Mas o fato é que a média salarial... E não é fácil ser empresário nesse país. A burocracia, o travamento, a perseguição. Pela ideologia ele tem direito, ele é um cidadão. Eu até discordo do presidente Bolsonaro de muitas coisas, respeitosamente. Uma delas foi uma ameaça que nós tivemos semana passada aqui com arma de fogo. Que a CPI tem que ter uma resposta sobre isso. Mas, na condução da pandemia também tem muitas reservas. Agora, ele tem o direito de se aliar ideologicamente, de forma liberal, conservadora, com qualquer um. Por que tem que ser caçado, tem que ser perseguido, tem que ter um assassinato de reputação? Quantas famílias sobrevivem dessa empresa? Quantas famílias ainda vão... Muito bem, aí nós temos... o senador Eduardo Girão, que é do Podemos do Ceará, trazendo o seu pronunciamento também. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente pode voltar novamente a Brasília e trazer mais um trecho, né, desse depoimento. Agora a gente vai para o intervalo comercial. Em instantes tem notícia na hora certa pela Rede Gaúcha Sat. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. 3 hospitais do interior cancelam exames por falta de fármacos usados em tratamento. Polícia investiga caso de agricultor aposentado que fugiu de hospital psiquiátrico e foi encontrado morto no norte do estado. Empresário Luciano Hang diz que soube pela CPI que causa da morte da mãe dele não constava como Covid-19 no atestado de óbito. O céu é nublado em Porto Alegre, agora faz 21 graus. A quinta-feira ainda terá pancadas de chuva no estado, principalmente na metade oeste e no sul gaúcho. Suas atitudes ajudam a prevenir o coronavírus. Mantenha as mãos higienizadas. Unimed, cuidar uns dos outros, esse é o plano. No mercado financeiro, o dólar em alta é cotado a R$ 5,42. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 0,7%. Trânsito. Atenção para um acidente envolvendo 2 veículos agora na Freeway, no acesso para a rodovia do Parque na saída de Porto Alegre, próximo à Arena. Segundo a empresa CCR Via Sul, que fez o atendimento, 2 pessoas tiveram ferimentos leves. Uma faixa está bloqueada e o trânsito está mais pesado para quem vai utilizar a rodovia do Parque saindo da capital gaúcha. Tem movimentação de veículos mais intensa em trechos da capital.
principalmente na Carlos Gomes, no trecho da terceira perimetral. O movimento já se intensificou e começa a aumentar o trânsito também em pontos da Bento Gonçalves no sentido centro-bairro. Nas rodovias, o principal destaque, além desse acidente no trecho da Freeway para a rodovia do Parque, é a região de São Leopoldo. Tem trânsito lento perto da ponte sobre o Rio dos Sinos nos dois sentidos. Além disso, na RS 240, obras na região do bairro Charlau deixam o tráfego pesado no acesso para a 116. Com o trânsito, Eduardo Paganella. Em GZH. Empresa de alimentos investigada pela Polícia Federal é multada em 159 milhões de reais. Uma das empresas de alimentos alvos da Operação Semilha da Polícia Federal, deflagrada em 2015 no Rio Grande do Sul, foi penalizada pelo Ministério da Agricultura. O resultado do julgamento do processo administrativo, assinado pelo Corregedor-Geral da pasta, Nélio do Amparo Macabo Júnior, foi publicado nesta quarta-feira no Diário Oficial da União. A Ali Bem Alimentos, com sede no Rio Grande do Sul, foi multada em R$ 159.232.000. Também terá de publicar a condenação em veículos de grande circulação e ser inserida no Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Procurada, a empresa ainda não se manifestou. Para a Rádio Gaúcha, Eduardo Matos. Unimed, cuidar uns dos outros. Esse é o plano. Notícia na hora certa, volta na Rede Gaúcha Sat às 6 horas. Da redação de Gaúcha ZH, Ramon Nunes. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Acústica e a hora certa. 5:03. Tudo que você precisa tem na Farmácia São João. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Nas farmácias São João são muitas vantagens e benefícios para você. Siga as redes sociais e confira em primeira mão ofertas imperdíveis. @Farmácias São João no Instagram e Facebook. Cadastre-se também no programa de relacionamento São João Mais e aproveite os melhores preços da maior rede de farmácias do sul do Brasil. Farmácia São João. Olá, eu sou a Melisa, professora dos cursos técnicos do Senac Camaquã. Você quer uma formação técnica com foco na prática e que prepare para o mercado de trabalho? Então, faça o curso técnico em administração do Senac e comece a mudar a sua vida. As matrículas estão abertas. Estude em uma instituição com qualidade reconhecida nacionalmente. Acesse senacrs.com.br/Camaquã e matricule-se já. Ligue 36710363. Senac, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Qualidade, variedade e preço baixo tem no Roxo Centro de Compras. Presunto Perdigão, o quilo, R$16,90. Filezinho Sassami Macedo IQF, o quilo, R$16,99. Iogurte Vigor Mix, 165 gramas, R$1,99. Ofertas disponíveis até quarta-feira, dia 29 de setembro, no Roxo Centro de Compras. Aproveite! A Fubra, clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Tem ferramentas, máquinas, até pulverizador. Tem de tudo, sim senhor. Clique, compre leve, lojasafubra.com.br. Bazar Móveis Eletrotecnologia. Entregamos em casa sim, Dona Maria. A Fubra, sempre com você. Descubra lojasafubra.com.br. Quer mais conforto para os seus banhos de piscina? Então invista na linha de aquecedores da CIS. Em parceria com a KS Aquecedores, a energia das placas solares também podem aquecer a sua piscina. E melhor, de maneira sustentável e com muito mais economia para a sua tarifa de energia elétrica. Fale com a CIS através do WhatsApp 5199719300 ou pelo telefone 513692-2523. Comercial J Milan, o seu distribuidor Gerdau para Camaquã e região. Tudo em aço para construção civil, como ferro de construção, pregos, arames e estribos. Completa linha para serralheria, com chapas, perfis dobrados, tubos, aços especiais e completa linha de aços para implementos agrícolas. Comercial J Milan, Marechal Floriano 1421. Orçamentos no 513671 1233.
Rede Prioridade 10 chegou em Camaquã e região. Loja de departamento popular com mais de 100 mil itens e preço máximo de R$14. Confecção masculina, feminina, infantil, calçados, moda íntima, maquiagem, cama, mesa, banho, decoração, ferragens, pets, brinquedos e muito mais. Rede Prioridade 10, com espaço kids e estacionamento próprio. Preços populares. Toda loja com preço máximo de R$14. Na Rua Marechal Floriano 756, Antiga Cedro. Despachante Previdenciário Carminha Nunes. Aposentadoria por tempo de contribuição rural e urbana, auxílio doença, pensão, acidente de trabalho, auxílio maternidade, pecúlio, recurso. Atendimento de segunda a sexta, das 8 ao meio-dia e das 13h30 às 17 horas. Atendimento aos sábados com hora marcada. Informações pelo 51-3671-0068 ou 99794-8787. Na Rua Luísa Maranich, 1156, no centro de Camaquã. Olá, produtores e produtoras rurais. Aqui quem fala é Rodrigo Buchaim, falo em nome das Sementes Capão Grande. Nessa safra estamos disponibilizando um portfólio completo, com 5 cultivares de arroz. Outra novidade é a nossa máquina de TSI Grasmec, de última geração, proporcionando então um tratamento industrial de sementes de arroz para nossos clientes. Sementes Capão Grande, o primeiro passo para a alta produtividade na sua lavoura. Entre em contato pelo telefone 51-3671-5300 ou nos procure nas redes sociais. Descubra um mundo com mais qualidade, com mais segurança e velocidade. Camaquanet, Camaquanet, conexão com você. Vem, estabilidade, qualidade que você merece. Provedor de internet, Camaquanet, provedor de internet, Camaquanet. Em novo endereço com espaço moderno e aconchegante. Rua Bento Gonçalves, 1156. Fone 3671-9999. Camaquanet, conexão com você. Andresa Voloski Ribeiro, biomédica, esteta e acupunturista, com excelência em tratamentos que envolvem saúde e beleza. Confira as novidades exclusivas em rejuvenescimento e mapeamento facial, aplicação de botox, preenchedores, peelings químicos e skin booster, atuando na melhora das manchas, olheiras, rugas, flacidez de rosto e pescoço. Andressa Voloski Ribeiro, fone 981440140. Clarão Elétricos e Hidráulicos. Há 20 anos, expandido para melhor atender, com lojas em Camaquã e Pelotas. Clarão, o seu ponto de referência no melhor preço, qualidade e atendimento. Confira os aquecedores e chuveiros, toda a linha de iluminação e painel solar. Clarão Elétricos e Hidráulicos, em Camaquã, na Avenida Bento Gonçalves, 557. Telefones 51-3671-6752 ou 51-3692-1263. Em Pelotas, na Avenida Fernando Osório, 597. Antiga LF. Telefone 53-3223-3155. Prepare-se para aproveitar o Super Leva Fácil Lojas Becker. Toda loja em 13 vezes sem juros. São mais de 250 lojas e preços para vender o estoque todo. Na Becker, comprando agora, você paga tudo em 13 vezes sem juros e ainda escolhe se quer pagar no carnê ou no cartão. Mas corre, toda loja em 13 vezes sem juros é só até quinta. Vem pra Becker! Vem comprar barato, vem pra Becker. Redação acústica. Oferecimento Bartes Móveis Planejados. O Boticário. Clínica Veterinária Cão e Companhia. Restaurante Tempero Brasil. FP0. Arquitetura. Clínica de Fisioterapia Fisiocamaquã. E Super São José. O super da nossa gente. Um ótimo final de tarde para você que nos acompanha. Agora são 5 horas e 10 minutos, 19 graus e a temperatura, de tempo parcialmente nublado na região centro-sul do estado. Seguindo por aqui no oferecimento de Bartes Móveis, móveis que agregam mais charme e personalidade ao seu ambiente, estão na Bartes Móveis. Novo e moderno showroom junto à fábrica no Distrito Industrial, em frente à BR-116. Bartes Móveis, sua vida, nossa inspiração. Agora a gente vai falar mais um pouco a respeito da CPI, porque Hang nega ter agido para a Covid não constar em certidão de óbito da mãe. O empresário Luciano Hang negou na CPI da pandemia que tenha agido para que a certidão de óbito de sua mãe não tivesse Covid como causa da morte.
o documento que vai para a Secretaria do Estado Federal, foi colocado Covid. Então, não vejo o interesse do hospital de mentir sobre a morte da minha mãe. Não vejo. Qual era o motivo se eu disse que ela estava no hospital, estava com Covid, e depois voltar... Aí depois eu faço uma live explicando que a minha mãe morreu de Covid, que eu lamentava que ela não tinha sido feita o tratamento preventivo. Preventivo é antes dela ficar doente. Mas sim, depois na nossa casa, ela fez o tratamento precoce inicial e deve ter continuado com todos os tratamentos na Prevent Senior. Luciano Hang afirmou que não teve nenhuma participação na construção do aplicativo Tratkov. A pergunta foi feita pelo senador Renan Calheiros após exibir um vídeo de uma live de Luciano Hang com médicas que tratavam da elaboração do aplicativo. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende. Muito bem, agora são 5h12. O Rio Grande do Sul engatou o 8º mês consecutivo com saldo positivo na geração de emprego com carteira assinada. Ou seja, mais contratou do que demitiu. O estado abriu 11.801 vagas em agosto, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho e Previdência nesta quarta-feira. No ano, são 118.816 postos abertos em solo gaúcho com a nova atualização. Mesmo no azul, esse montante ainda é menor ante o total de vagas fechadas entre março e junho do ano passado, 138.322, durante o auge dos estragos causados pela pandemia de coronavírus no mercado de trabalho. No acumulado de 12 meses, o saldo positivo está em 188.098. O saldo de agosto no estado ocorre diante de 109.402 admissões e 97.601 demissões. Na comparação com julho, quando foram abertas 14.202 vagas, agosto registra a rápida perda de ritmo na geração de emprego no mercado formal. Em agosto do ano passado, marcado pela busca da retomada em meio à pandemia, o estado abriu 6.418 postos de trabalho. Confira diariamente as ofertas do Super São José no Facebook e aproveite as promoções da semana. Super São José em Camaquã e também em Cerro Grande do Sul. E a ANS autua a Prevent Senior por deixar de prestar informações a pacientes. A Prevent Senior foi autuada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar por indícios de infração. A ANS teria constatado informações que contradizem a versão inicial apresentada pela operadora. A conduta apurada é a de deixar de comunicar aos beneficiários as informações estabelecidas em lei ou pela própria ANS, que continua analisando os documentos sobre a denúncia de cerceamento ao exercício da atividade médica, inclusive, como falou a advogada desses médicos na CPI da pandemia ontem. Só lembrando, a advogada Bruna Morato disse que havia uma pressão para que os médicos receitassem medicamentos sem comprovação científica e alterassem o CID, que é a Classificação Internacional de Doenças, no prontuário dos pacientes, retirando a menção à Covid-19. A operadora, que nega as acusações, tem 10 dias para apresentar defesa e vai se defender também perante ao CREMESP, que é o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, que instaurou o procedimento para apuração dos fatos e delimitação das responsabilidades. O CREMESP também informou que a CPI pediu documentos envolvendo a operadora. Os documentos foram enviados, mas, resguardando o sigilo da relação médico-paciente, nenhum prontuário veio a público por parte do Conselho. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti. Agora são 5h15. Físio Camaquã é pioneira na instalação do serviço de reabilitação vestibular, disfunções do labirinto, tonturas e transtornos do equilíbrio. Físio Camaquã na Júlio de Castilhos 244. O telefone é o 3671-9921. Bom, e o Rio Grande do Sul registrou nesta quarta-feira 2.608 novos infectados pelo coronavírus. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os novos casos foram reportados em 216 municípios, elevando para 1.435.929 o número total de casos confirmados. Deste grupo, 97% dos pacientes já se recuperaram, enquanto que 1% ainda estão em acompanhamento médico. A pasta também confirmou mais 32
2 mortes em decorrência da Covid-19 nas últimas 24 horas. As vítimas foram registradas em 23 cidades diferentes. Ao todo, 34.827 pessoas já morreram por causa da doença no estado desde o início da pandemia. Nesta quarta, a taxa de ocupação das UTIs é de 58,8% no Rio Grande do Sul. Dos 3.301 leitos disponíveis, 1.940 estavam ocupados, sendo que 440 pacientes tinham o diagnóstico de Covid. Até a tarde de hoje, a primeira dose da vacina contra a Covid-19 foi aplicada em 8.160.750 pessoas, enquanto 301.319 receberam a vacina da Janssen, que é de dose única. Outros 5.210.230 residentes no estado já completaram o esquema vacinal com os imunizantes que requerem 2 aplicações. 5h17 e especialistas destacam a importância de descansar a mente. Nas ruas, as pessoas falam qual é a importância do sono. O sono é muito importante para a gente exercer as nossas principais funções, é muito restaurador, é muito bom ter um sono tranquilo durante a noite, para que a gente exerça nossas atividades durante o dia, para que a gente tenha um bem-estar, tenha saúde. Eu sou apaixonado por dormir, tento sempre tentar dormir o mais cedo possível, por volta de 10 horas, 11 horas, que eu tenho que acordar por volta das 5 da manhã, sempre tentar manter nessa faixa de 7, 8 horas por dia. Quando der, eu sempre tento dormir de tarde também, que é bom, ajuda a ter mais energia pro dia, malhar melhor, ajuda melhor a memorizar o que eu estudei no dia, ajuda sempre a ter um desempenho melhor. Uma boa noite de sono evita ganho de peso, retarda o envelhecimento, melhora a memória e faz a diferença entre um dia produtivo, de um estressante e desanimado. Mas muita gente não tem conseguido fazer uma rotina correta de descanso. E com a crise financeira e sanitária, entre outras demandas, é possível desenvolver casos graves de saúde, como pontua o psicólogo clínico Roberto Costa. Se nós seguimos para isso, pode ser que desenvolvemos quadros muito graves de estresse, no sentido de que não conseguimos mais fazer nada em prol de coisas que a gente já fez, ou seja, da exaustão. Nós tivemos de tirar esse tempo para a gente ver ou uma série, ou fazer um exercício físico, ou algo nesse sentido, até passar um tempo com a família. É muito bom para a gente recompor e não entrar nesse tipo de quadro. A rotina desgastante do dia a dia pode levar a quadros de ansiedade e depressão, como explica o psicólogo clínico Roberto Costa. Porque muitas das vezes a pessoa fica tão presa naquela rotina e naquelas mesmas coisas que ela faz, que são também exaustivas, que elas desenvolvem isso, porque às vezes fica a ideia de que vai ser para sempre isso e a pessoa não tem como sair, principalmente se ela não conseguir tirar um tempozinho para ela. Para acabar com o mal-estar e ter uma vida mais saudável, além de recuperar o sono, o especialista recomenda tirar um tempo para fazer o que gosta, descansar, exercício físico, dormir cerca de 8 a 10 horas diariamente, além de adotar hábitos fixos durante o dia. Marcelo Alencar, Rede Cultura de Rádio. Muito bem, agora são 5h19. Agora a gente vai falar um pouco sobre as informações esportivas. É hora de falar sobre as informações de Grêmio e Internacional aqui na Acústica. Não bastasse a situação crítica na tabela do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ainda tem mais um problema para administrar. A próxima data FIFA pode trazer prejuízos técnicos a Luiz Felipe Scolari. O paraguaio Matias Villasanti já foi convocado pela seleção do Paraguai. E o centroavante Borja deverá ser chamado pelo técnico da Colômbia, Reinaldo Rueda, para 3 jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2022. A CBF prevê o adiamento dos jogos das equipes com atletas convocados para a seleção brasileira, mas não dá o mesmo tratamento aos times com jogadores chamados por seleções de outros países. O Grêmio trabalha nos bastidores para mudar de data as partidas contra o Cuiabá, Santos e Fortaleza. Caso isso não aconteça, ficará sem 2 jogadores importantes em jogos decisivos, como são todos a partir de agora no Brasileirão. A CBF ainda não se pronunciou de forma oficial, mas internamente há um otimismo no Grêmio e que os jogos sejam mesmo adiados, evitando um desequilíbrio técnico.
Vijaçante e Borja são titulares do time de Felipão e o treinador não quer abrir mão de contar com ambos. Com o adiamento dos jogos Santos e Fluminense e Bahia e Ceará no final de semana, o Grêmio terá mais uma oportunidade de sair da zona de rebaixamento com uma vitória, a terceira no Campeonato Brasileiro. Se o tricolor derrotar o Sport domingo na Arena, ultrapassa Santos e Bahia e deixa o Z4. O Grêmio enfrentará no domingo um adversário que atravessa uma profunda crise. O Sport, além de ser o vice-lanterna do Brasileirão, passa por problemas internos com a demissão da diretoria de futebol. Os antigos dirigentes cometeram erros na inscrição de 4 reforços que não poderão jogar pelo clube no Brasileirão. Prata da casa e principal contratação do Grêmio para a temporada, o meia Douglas Costa concedeu entrevista coletiva na tarde de hoje no CT Luiz Carvalho. Voltando de lesão e ainda não correspondendo aos olhares do clube e da torcida, o atacante fez questão de salientar a confiança em seu futebol. Podem continuar me cobrando que sou capaz de responder, disse o atleta. Ao todo, Douglas Costa contabiliza 13 jogos com a camisa tricolor no Brasileirão, um total de 890 minutos em campo, sem nenhum gol marcado. A derrota para o Atlético Paranaense no último domingo marcou o retorno do atacante na relação de jogadores do técnico Luiz Felipe Scolari. Ele não atuava desde a partida de ida contra o Flamengo pela Copa do Brasil no dia 25 de agosto. O Grêmio que enfrenta o Sport no domingo na Arena às 20h30, pressionado pelo resultado. Se a vitória interessa ao tricolor, que atualmente é o 18º na tabela com 22 pontos. Caso o Bahia e Santos percam, a equipe pode dormir fora da zona de rebaixamento. Bom, titular do gol gremista desde a chegada de Luiz Felipe Scolari, Gabriel Chapecó terá seu contrato renovado com o clube até o final de 2024. O acerto entre Grêmio e os representantes do atleta já ocorreu e deverá ser formalizado nos próximos dias. No clube desde agosto de 2014, quando deixou a cidade que carrega no nome, o goleiro de 21 anos tem seu atual vínculo se encerrando no final do próximo ano. E esse fator, aliado às boas atuações desde o Grenal do Brasileirão, quando foi escalado para substituir o então titular Breno, convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, fizeram a direção buscar o acerto o mais breve possível. Enquanto isso, a partida entre Grêmio e Sport no domingo, às 20h30 na Arena, será marcada pelo retorno do público aos jogos da Série A do Brasileirão no Rio Grande do Sul. Na terça-feira, o Conselho Técnico da Competição Nacional decidiu pela volta da torcida. No momento, as arenas esportivas gaúchas podem receber no máximo 2.500 pessoas. No entanto, o governo do estado deve anunciar uma flexibilização permitindo a ocupação de até 30% da capacidade dos estádios, flexibilização essa que foi anunciada agora há pouco pelo governo do estado. E desta forma, a Brigada Militar já se organiza para realizar o policiamento no entorno da arena. A EPTC também prepara a logística de trânsito para o confronto entre gaúchos e pernambucanos. O órgão municipal ainda aguarda a definição da quantidade de público, a informação essa que já foi confirmada então até 30% da capacidade dos estádios. Falando agora a respeito do Internacional, o Inter segue se preparando para o próximo duelo no Campeonato Brasileiro. No treinamento desta quarta-feira, o treinador Diego Aguirre comandou atividades técnicas e táticas no gramado. Depois, um jogo de 4 contra 4, os jogadores participaram de atividades de posse de bola em um curto espaço de tempo. Para fechar amanhã, o comandante projetou o time que entrará em campo no final de semana. Neste sábado, às 21h, o Inter enfrenta o Atlético Mineiro no Mineirão pela 23ª rodada da competição nacional. O Colorado vem de 8 jogos de invencibilidade e se aproxima cada vez mais da parte de cima da tabela. Em relação à última partida, a comissão técnica terá os retornos de Renzo, Saravia e Moisés, que cumpriram suspensão. Edenilson, Palácios e Guerreiro, convocados para suas respectivas seleções, ficam à disposição antes de se apresentarem para as eliminatórias da Copa. Após pouco mais de 3 meses trabalhando no futebol do Catar, o técnico Zé Ricardo foi demitido nesta quarta-feira do Qatar SC após ter disputado 5 jogos e conquistado apenas 1 ponto no campeonato local. É o técnico Zé Ricardo que deixa o Qatar de Santa Catarina após 5 partidas na equipe. Bom, ainda voltando a falar sobre o Internacional, o Inter confirmou nesta quarta-feira que sua próxima partida no estádio Beira-Rio terá presença de público. Em nota no site oficial, o clube não confirmou qual será o jogo e quantos torcedores poderão ingressar no estádio.
Oficialmente, a próxima partida do Inter como mandante é jogo contra a Chapecoense, no dia 10 de outubro, pela 25ª rodada. No entanto, a partida pode ser adiada em razão da convocação do meia Edenilson à seleção brasileira, que joga no mesmo dia contra a Colômbia pelas eliminatórias. Até a tarde desta quarta-feira, o Inter ainda não havia comunicado oficialmente sobre o adiamento da partida. Caso seja confirmado, o duelo seguinte contra o Atlético Mineiro também deve ter nova data. Com isso, o torcedor colorado pode só voltar ao Beira-Rio no compromisso contra o Corinthians pela 28ª rodada. Quando puder ir ao Beira-Rio, a torcida encontrará uma rotina diferente. Todos deverão apresentar documento de identificação com foto, comprovante de saúde e ser definido pelas autoridades competentes. Além disso, a confirmação por meio da compra de ingresso ou do check-in será obrigatória, incluindo os sócios aos quais a medida não era necessária antes por conta da sua categoria. O fluxo de acesso ao estádio também será modificado e passará a ocorrer em 5 pontos distintos. São as informações de Grêmio e Internacional aqui na Acústica. Agora a gente vai mudando um pouco de assunto. Nós vamos falar sobre a comissão que aprova critérios especiais de tributos para combustível, bebidas e cigarro. A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um projeto de lei complementar que estabelece critérios especiais de tributação para prevenir desequilíbrios da concorrência. O objetivo é assegurar a constitucionalidade de controles mais rígidos de fiscalização de tributos. Pelo texto, setores com maior assimetria na concorrência são de combustíveis, bebidas e cigarros. O relator, Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, explicou que a regra atual favorece o devedor contumaz, ou seja, aquele que pratica inadimplência substancial, reiterada e injustificada do tributo. Esse é um projeto de extrema importância, mas eu quero que a população brasileira veja efetivamente qual vai ser a posição do Senado Federal com relação a isso, porque quem vai ganhar com isso vai ser a população mais pobre, porque se nós estamos aí prestigiando quem efetivamente cumpre com a lei, nós vamos ter uma arrecadação muito maior e com isso os programas sociais, a redução da desigualdade, escola pública de qualidade, saúde pública de qualidade, entre outras coisas. A proposta será analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos. Os projetos apensados serão desmembrados, entre eles o do líder do governo, Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, que impede que a meta fiscal seja alterada no segundo semestre, fixando o prazo até julho. A CTFC aprovou ainda convite para o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. A Procuradoria da República do Distrito Federal vai investigar se houve irregularidades no envio de R$1.400.000 a pedido do ministro para a construção de um mirante turístico ao lado de um empreendimento privado que pertence a ele no Rio Grande do Norte. O senador pelo estado, Stevenson Valentim, do Podemos, é o autor do requerimento. Ele, como ministro, tem que levar mesmo para o meu estado, que é um estado pobre, esse tipo de emenda de recurso e tudo isso. Eu não sou contra. Eu sou contra um enriquecimento, ou senão a valorização de um terreno com recursos públicos de uma construção de um mirante nas proximidades de um empreendimento imobiliário que possa ser construído. Então, se isso for comprovado, isso não é ético. A comissão aprovou ainda a realização de uma audiência pública para discutir os termos do leilão da Companhia de Saneamento de Alagoas. A privatização concedeu para a empresa BRK Ambiental os serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário de 13 cidades da região metropolitana de Maceió. Da Rádio Senado, Marcela Cunha. Agora são 5h30. Para encerrar o programa, uma última notícia e preocupante para a comunidade de Camaquã. A ocupação de leitos UTI no Hospital Nossa Senhora Aparecida em Camaquã voltou a subir. Conforme dados divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde agora há pouco, o município tem 7 dos 14 leitos ocupados. Todos os pacientes internados nestes leitos têm confirmação de Covid-19. A ocupação de UTIs em Camaquã chegou a ser zerada, mas gradualmente voltou a subir. Camaquã confirmou 2 novos casos de Covid hoje. Agora o município tem 7.801 casos confirmados, sendo 7.608 considerados recuperados. Camaquã tem 151 mortes causadas pelo coronavírus e suas complicações. E com esta informação, nós chegamos ao final do Redação Acústica de hoje, um programa que teve o oferecimento de FP0 Arquitetura, arquiteta Priscila Mirelerias.
Clínica Veterinária Cão e Companhia, bem-estar para o seu pet. Restaurante Tempero Brasil, sabor do Brasil na sua mesa. Fisioterapia em Camaquã é na Fisio Camaquã. Bartz Móveis Planejados, sua vida, nossa inspiração. O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. E Super São José, o super da nossa gente. Mais notícias daqui a pouquinho, depois do intervalo comercial no Acústica News. Um abraço para você e uma ótima noite. A informação na medida certa. Redação Acústica. Acústica e a hora certa. 5h31. Tenha os deliciosos açaís, sorvetes ou as pizzas da Cremolato no conforto do seu lar. Agora as entregas da Cremolato em Camaquã tá on. Peça agora mesmo o seu delivery pelo aplicativo Cremolato Camaquã, tudo na palma da sua mão. Da 1h às 7h, de domingo a domingo. No app e também no WhatsApp. 51 989 13 6066. Siga a Cremolato pela